O tema da minha palavra nessa noite é de servo para filho. Nessa temática, vindo de encontro a esse dia, Dia dos Pais, o Senhor colocou muito forte no meu coração essa compreensão que nós precisamos ter. Deus não criou você como uma criatura e colocou sobre a terra e disse vai. Não. Deus nos formou com uma essência. Deus nos formou com o seu toque. Deus nos formou com uma identidade. E essa identidade é de filhos. Vou dizer de novo. Deus nos formou não como uma criatura que deveria andar e estar aí na terra, não, sem direção, sem compreensão. Deus nos formou, Deus estabeleceu a nossa história, Deus estabeleceu a nossa identidade como filhos. Lucas capítulo de número 3, a partir do versículo 21, nós lemos aqui a genealogia de Jesus, a partir do versículo 23, 24, você lê ali várias filiações, né? Filho de Eli, filho de Levi, que era filho de Amós, filho de Naum, filho de Nagai, versículo 26, 27, 28, filho de Adi, filho de Levi, filho de Simeão, filho de José, verso 30, 31, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, vai vindo, versículo 33, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, verso 35, verso 36, filho de Canaã, filho de Sem, filho de Noé, verso 37, filho de Enoque, verso 38, coloca para nós 38, chega filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Só 10 pessoas entenderam. Verso 38, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, que é filho de Deus. Se há uma verdade que nós precisamos ter e carregar dentro de nós, é que nós somos filhos. Vou dizer de novo. Se há uma verdade que nós precisamos carregar, uma identidade constante que precisa governar a nossa vida e nós somos filhos. Essa é a verdade. A verdade que Deus nos formou, e Ele não disse, ei, vai e vive do teu jeito, não. Eu formei um filho, Adão. Deus tem esse propósito para mim e a sua vida. Essa é a verdade que precisa nortear a nossa história. Deus é o nosso Pai. Mas se há um plano das trevas, que ele trabalha de forma constante, é que eu e você venhamos de alguma maneira perder essa identidade. Há um plano central de Satanás em te fazer não se ver desta forma. Entenda uma coisa, Deus tem um propósito para a sua vida. Satanás, ele se levanta, ele não quer te tirar da igreja. Satanás não quer deixar que você entre no carro e ligue um louvor. O plano das trevas é que você se deixe de se ver como filho. Se ele tira de você a convicção da identidade de filho que você tem, ele tirou tudo. Você se torna um servo,
E o servo, quando erra, entra em crise, porque ele sabe que vai ter uma consequência. O servo vive para tentar agradar o seu senhor. Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus. Satanás, ele só quer colocar dentro de você a ideia que você não é merecedor de nada, que você está vivendo a sua vida, e se alguma coisa boa chegar, tudo bem, mas eu vou ter que lidar com a minha vida do meu jeito mesmo. Ele coloca dentro da tua mente a ideia de um Deus distorcido. O que Satanás fez com Jesus na tentação? O alvo central era fazer com que Jesus olhasse para Deus da forma que ele não era. Satanás quis confundir a verdadeira essência do Senhor. E é isso que ele está fazendo comigo e com você. Para que eu vou dizimar? Está amarrado. Não, deixa eu levar minha vida. Para que eu vou me envolver com as coisas de Deus? Eu vou continuar vivendo do meu jeito. A ideia central das trevas está em plantar dentro da sua mente uma visão de um Deus distorcida. E plantando isso, o espírito da orfandade passa a te governar. E eu estou aqui coberto pelo sangue nessa noite, eu e a minha casa, para ser voz profética para a tua vida e declarar isso. O espírito da orfandade não vai governar a sua vida. Hoje é a noite onde nós vamos fazer uma denúncia no mundo espiritual, e nós vamos quebrar com toda esta ação desse espírito contra a sua vida, e você vai sair daqui nessa noite liberto. Vou dizer de novo, você vai sair daqui nessa noite liberto, para fluir e viver a verdadeira filiação de Deus na tua vida. Você é filho e Ele é o teu pai. Você é filha e Ele é o teu pai. Mateus capítulo 26. Nós vamos meditar na história deste homem chamado Pedro. Pedro, um dos discípulos íntimos de Jesus, nos mostra de uma forma muito clara a operação do espírito da orfandade. Vou dar referência aqui no capítulo 16. Jesus pergunta aos seus discípulos: quem o povo aí fora está dizendo que eu sou? Eles respondem: olha, uns dizem que você é o profeta, outros dizem que é Elias, João Batista. Tem várias interpretações aí fora. E ele volta e diz assim: e vocês? Quem eu sou para vocês? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mediante a essa revelação, Jesus agora dá o destino de Pedro e diz: porque você entendeu quem eu sou, agora você vai viver a sua identidade. Mas entenda essa verdade. Pedro recebeu essa dimensão de revelação e de destino, mas isso não nos exime, não nos impede de viver debaixo da influência da orfandade. Eu vou te provar isso. Mateus capítulo de número 26, verso 69. Aqui está o momento onde Pedro nega Jesus. Quem achou, diga: eu achei. Diz assim: Pedro estava sentado no pátio, aonde? E uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta onde outra criada o viu
e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar, o denuncia. Olha, alguém que caminhava tão perto de Jesus ao ponto de olharem para ele e falar assim: você é um deles. E a resposta de Pedro é não. Por quê? Porque Pedro cai na primeira cilada do espírito da orfandade, que é o medo de perder a aceitação das pessoas. Muitos de nós estamos permitindo com que esse espírito venha e nos domine, porque nós temos medo de perder a aceitação das pessoas e de coisas. Pastor, explica melhor, e eu vou te explicar. Pedro, discípulo íntimo, ao ponto de olharem para ele e falar: você é um deles. Não. Por que ele negou? Porque ele tinha medo de perder a aceitação das pessoas, ao ponto de olhar e dizer: não, eu não quero perder a aceitação de vocês. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Pastor, me explica melhor, eu vou te explicar. Tem pessoas que estão diante de decisões, e por medo de perder a aceitação das pessoas, negam a Jesus. Como? Você está diante de um copo, de uma bebida alcoólica, mas aí as pessoas que estão ao teu redor dizem: dá um golinho aí. E você, por medo de perder a aceitação deles, você nega Jesus. Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar melhor. Você está lá no grupo do trabalho, e no grupo do trabalho tem vídeos pornográficos. Para você não perder a aceitação dos seus amigos do trabalho e eles não te chamarem de crente, você nega Jesus. Pastor, eu não estou conseguindo entender, vou explicar melhor. Você está diante de realidades do seu trabalho, e o palavrão é algo que sai da tua boca constantemente, mas você não quer que ninguém diga que você é crente, e você nega ele. Você está diante de um momento onde você tem uma proposta financeira, mas a pessoa que quer fechar com você diz assim: eu não vou pagar impostos, e você precisa tanto do dinheiro. Você nega Jesus. Dai de César o que é de César. É um silêncio na congregação imenso aqui, né? Quantos de nós estamos permitindo com que o espírito da orfandade entre, porque nós estamos com medo de não sermos aceitos pelas pessoas, não termos mais algumas coisas na nossa vida. Então nós olhamos entre Jesus e o medo de perder a aceitação, de ser aceito pelas pessoas, ou ter algumas coisinhas, sabe, pastor, que eu gosto, mas eu sei que desagrada ao Senhor, e eu mantenho dentro da minha vida. Ali você entra para um caminho de uma quebra de filiação, e o espírito de orfandade vem e domina você. Pedro, ele nega. Pastor, seja um pouco mais claro, eu vou ser. Você sabe que a Bíblia te aponta o perdão, a liberação. Da mesma forma que você um dia pecou, errou, falhou, o Senhor diz muito claro na sua palavra: perdoe. Mas você olha a justiça própria e diz assim: não olho na cara.
vou perder a minha posição de justiceiro, de justiceira. Você nega Jesus. Tem alguém comigo aqui nessa noite ou todo mundo foi embora? Todas as vezes que você e eu negamos ao Senhor, por medo da aceitação, da aprovação das pessoas, do elogio das pessoas, certamente nós estamos abrindo um espaço para o espírito da orfandade entrar e dominar o nosso coração. Agora, versículo de número 74. Aí ele começou a se amaldiçoar e jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se levantou, lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali, chorou amargamente. Ouça isso. A culpa e a opressão são sintomas de quem perdeu a consciência da filiação do Pai. Todas as vezes que você entra em um nível de culpa, de opressão, aonde a sua alma entra em uma crise, certamente este é um sintoma claro de uma ruptura da filiação com o Pai. Todas as vezes que você está em um turbilhão, aonde você talvez está dizendo: isso não tem mais sentido para mim, quer saber de uma coisa, eu não aguento mais isso. Eu estou aqui como voz profética para te dizer: entenda isso, a opressão, a culpa é o sintoma inicial para quem está perdendo a filiação com o Pai. Eu estou aqui como voz profética para a tua vida hoje, para liberar isso em nome de Jesus. Eu profetizo: você não vai permitir com que a culpa te afaste do amor do Pai Celestial pela tua vida. Agora a culpa toma conta de Pedro. A culpa agora o faz entrar em um curto-circuito entre a mente, o que ele está sentindo. Cuidado, você vive momentos onde você nega ao Senhor, você não quer perder a aceitação das pessoas. Ali essa filiação está rompida. Ali abre-se um caminho para que a sua alma, a sua mente passem agora a dominar você. A culpa: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu agi assim? Eu não deveria ter me envolvido com isso. Aí o seu coração se perde e você passa a entrar em uma ação fortíssima da orfandade. Pula comigo agora para João capítulo 21. Aqui Jesus já havia passado pela cruz, a morte de Jesus, capítulo 19, capítulo 20, a ressurreição, capítulo 21, olha o que o espírito da orfandade faz. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você.
O espírito da orfandade estabelece em você um isolamento e te faz voltar para a velha vida. Meu Deus, será que tem alguém entendendo isso aqui? Se eu pudesse abrir a sua cabeça, eu colocaria tudo isso dentro de você. Vamos lá, bem didático aqui. Pedro nega por quê? Porque ele não quer perder a aprovação das pessoas. Todas as vezes que você nega Jesus, roubando, enganando no seu trabalho, mentindo, você sabe que você tem que chegar 8 horas, você chega às 8:30, para não perder esse horário, você fala assim: furou o pneu do carro, criança espirrou bem na hora. Você está negando a Jesus. Mentira é pecado, não é problema. Há uma ruptura da filiação. Você entra para o estágio onde a tua alma entra em crise. Agora Pedro quer se isolar. Pedro quer voltar à velha vida. A atuação fortíssima do espírito de orfandade. Se na época houvesse o grupo dos 12, o sinal de Pedro seria sair do grupo. Quando alguém começa a entrar na crise do isolamento, o espírito de orfandade está reinando na vida dessa pessoa. Ela se vê agora distante, ela não quer mais fazer parte, porque talvez lá no primeiro estágio ela murmurou, ela amaldiçoou, ela falou mal do líder, ela quebrou uma aliança, ela feriu a filiação. Vem a culpa, vem todo um ciclo de amargura dentro do coração. Agora é fácil dizer assim. Talvez Pedro poderia usar o jargão gospel desses dias: o meu tempo aqui acabou. Mentira! Não coloque Deus na sua falta de maturidade para lidar com aquilo que você não sabe lidar. Pedro poderia sair do grupo: vou me isolar. A orfandade está tomando conta de mim. Vou bloquear o fulano. Vou sair. Voltar à velha vida. Vou pescar. Chega. Esse negócio de Jesus acabou para mim. Deixa eu voltar a pescar, deixa. Sintoma fortíssimo que a orfandade está tomando conta do teu coração. Não quero mais saber desse casamento. Não quero mais saber desse ministério. Não quero mais saber de me envolver com essas coisas. Não quero mais saber dessa empresa. Ninguém se importa comigo nessa empresa. Eu vou me isolar. Eu não vou mais responder mais ninguém. Eu vou me tornar indiferente. Orfandade. O desejo de voltar à velha vida. Eu sei que não acontece com você, mas que saudade de voltar para minha terra. Meu Deus, a minha cidade era tão boa. Orfandade. Para que ficar me desgastando com isso, orfandade? Para que ficar lidando com esses conflitos? Orfandade. Eu estou lendo Bíblia. Pedro está dizendo: eu vou voltar à velha vida. Eu vou voltar para o lugar onde eu não estou envolvido com nada desses negócios. Ligue o alerta quando a sua alma começar a sugerir para você o isolamento. Ligue o alerta quando a sua alma começar a falar: vem, volta para aquela vida. Meu Deus, depois que você começou a ir na igreja, as coisas ficaram tão difíceis, né? Mas volta para aquele barzinho. Mas volta para aquela vida mais levinha, de churrasquinho com os amigos. Volta para essa vida.
Para que ficar se incomodando com GC dentro da tua casa? Para que ficar se incomodando com pessoas que você nem conhece? Começa a curtir o final de semana, começa a ir para viajar, se isola, volta à velha vida, orfandade. Eu sei que hoje eu não vou ouvir muita coisa. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui hoje? Eu estou aqui coberto pelo sangue para fazer essa denúncia nessa noite. Eu quero ser voz profética para a tua vida, porque hoje é a noite que você vai sair de todo o cativeiro da orfandade. E você não vai ser mais dominado por essa operação das trevas que tem roubado de você a intimidade com o Pai. Versículo de número 15. Nós vemos aqui que eles tentaram pescar, não conseguiram. Jesus aparece, faz todo o processo para que eles alcancem uma pesca milagrosa. Mas no versículo 15 eu quero me ater a isso. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Olha, Jesus indo em busca de alguém que está órfão e tendo o desejo de uma restauração do coração de Pedro. Olha que coisa linda. Nós não vemos aqui um Pedro em crise, ou melhor, um Jesus em crise com Pedro dizendo: é, né? Seu sem vergonha, foi você. Jesus vai até este homem não com condenação, mas ele vai com graça para recomeçar. Mas sabe o que eu acho lindo, Júnior? É que Jesus, ele fala Simão, ele não fala Pedro. Por quê? Porque Pedro é aquele que traiu, Simão é aquele que ele resgatou. Simão, eu estou aqui como da primeira vez. Eu estou aqui não com o peso da culpa, mas eu estou aqui como aquele que sabe que é algo que Deus escreveu para a sua vida e é tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar, Simão. Estou aqui como voz profética para a tua vida hoje, meu irmão, para te dizer isso. Talvez a orfandade tomou conta de você, talvez esse espírito te cegou, talvez esse espírito te envolveu, você se isolou, talvez você viveu a tua vida inteira mais preocupado com a aprovação das pessoas, talvez você viveu a tua vida mais preocupado com a aprovação, com aquilo que elas iam te dizer, que elas iam te elogiar, que elas iam te dar de benefício. Talvez você fez do ministério uma fonte de aprovação, e a qualquer preço você disse: eu quero o meu ministério, e você negou a Jesus. Pastor, como isso? Sim, quando você faz do ministério uma fonte de aprovação para si, você está negando Jesus. E houve um turbilhão de emoções.
estou com a minha equipe de líderes, GC, intercessores, nós estamos chorando e clamando: Senhor, tem misericórdia da igreja, porque eu vou te dizer uma coisa, eu nunca vi um tempo, já fazem mais de 2 décadas que eu estou dentro da igreja, e eu nunca vi um tempo onde as pessoas estão tão descontroladas emocionalmente. E essa palavra vem de encontro para mim como uma resposta a uma atuação de um espírito chamado orfandade. Porque quando eu quebro a minha filiação com o Pai, eu estou agora sendo dominado por esta ação, e a minha vida agora, ela se torna sem rumo. A minha alma só quer que eu volte para um lugar de segurança. A pesca para Pedro era um lugar de segurança, mas Jesus vai lá e diz: ei, o que eu tenho para você não acabou, o que eu tenho para você não encerrou, o que eu tenho para você. Minha amada filha Iana pegou uma caneta Bic. Lá em casa tem 2 poltronas, duas banquetas de couro. Ela pegou a caneta Bic e fez pac, pac, pac. E ela não se contentou em fazer uma só, ela fez na outra. Pac, pac, pac. A Fernanda me chamou e falou assim: amor, vai lá ver o que ela está fazendo. Eu, tá bom. Quando eu olhei as banquetas, eu falei: sangue do Cordeiro. Minha filha, esse apartamento é alugado, minha filha. Essa banqueta, minha filha. A Fernanda falou que ela fez. Ela furou a banqueta. A Fernanda falou: pega ela, leva ela para o quarto. Eu peguei ela. Meu Deus do céu. Coloquei ela na frente da caminha dela. Eu ajoelhei. Falei: Ana. Quando eu falei Iana, ela encheu os olhos de lágrima. Senhor, eu não posso mostrar fragilidade nesse momento. Senhor. E ela querendo começar a chorar. Senhor, que gracinha, minha filha. E eu, filha, a caneta não é para furar. Ela enchendo os olhos de lágrimas. A Fernanda começou a rir. Eu falei: para. Filha, a caneta é para usar no papel, filha. Me dá um abraço. Ela é minha filha. Hoje de manhã ela escondeu a chave do nosso carro. E o Senhor, atrasado, olho num lugar, olho no outro. Olho. Era o carro da igreja. Eu, meu Deus, falei para a Fê: vamos com o nosso carro, vamos. Senhor, onde que eu deixei a chave? Voltei na hora do almoço. Meu Deus, onde que eu deixei? Fui lá na calça, fui nesse. Que roupa que eu estava ontem? É essa aqui. Senhor, saímos. Voltamos. Falei: Miguel, me ajuda a achar a chave. Ela falou assim: eu sei onde está a chave. Tá aqui a chave. Fui lá no quarto dela. Ela levantou o travesseiro dela. Eu peguei a chave essa noite. Toda feliz, porque ela tinha pego a chave para brincar embaixo do travesseiro. Minha filha, nada que ela faça muda o amor que eu tenho por ela. Nada que ela possa
agir e fazer muda a visão que eu tenho de quem ela é. Pedro, eu estou aqui de volta. Porque nada pode mudar a visão que eu tenho sobre você. Se eu pudesse abrir a sua cabeça e colocar isso dentro de você. O inferno está gritando aí fora, dizendo que o que você fez quebrou a tua aliança com Deus. Essa semana eu atendi um irmão, ele disse: pastor, eu tive um problema. Eu fiz aquilo que eu não deveria, e quando eu vou dobrar o meu joelho para orar, vem na minha mente, né, pastor? Como é que eu vou orar depois que eu fiz isso? O amor dele não acaba. O amor dele não muda. O amor dele não encerra. O amor dele não esgota. Porque amor é a sua identidade. Nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Sabe qual é a visão que eu tenho de um Deus Pai dizendo assim: ei, eu não desisto de você. Eu não abro mão da sua vida. Pedro, eu não estou aqui para te acusar. Pedro, eu estou aqui para te dizer: Simão, um dia eu te chamei. Um dia eu te separei. Um dia eu selei a sua vida em uma verdade. E eu estou aqui para te dizer mais uma vez: eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você. Ninguém vai embora, por favor. Eu creio que essa ação desse Espírito vai soltar a sua vida hoje. Versículo 17. Começa ali: disse o Senhor, sim, tu sabes que eu te amo. E depois vem: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse a Simão, filho de João: você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus tinha lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabe que eu te amo. O que Jesus está fazendo, pastor Marcelo, é dizendo: Pedro, existe um chamado para a tua vida. Que não foi retirado. Eu sei que eu ouço poucos améns nesse momento de chamado, porque a tua alma já diz assim: ih, lá vem ele falar sobre GC. Ih, lá vem ele falar sobre servir na igreja. Nós estávamos realizando aqui ontem na igreja o casamento de 5 casais aqui, que caminham conosco, que não tinham a vida ajustada em relação ao casamento diante da lei dos homens. Nós tivemos a alegria de celebrar aqui, não somente de celebrar, mas bancar tudo, cartório, abençoar o casal e dar a eles o melhor.
E a primeira palavra que eu liberei sobre eles é: casamento não é uma escolha, casamento é um chamado. Porque chamado é tudo aquilo que Deus escreveu para você como um propósito para você cumprir sobre a terra. Ser pai é um chamado. Ser esposa é um chamado. Servir nesta empresa, ter este negócio é um chamado. Pedro, existe um chamado que você carrega e ele não foi anulado, ele não foi esquecido, ele não foi deixado. Eu estou aqui para te dizer: existe um propósito de Deus que é reativado na sua vida quando você reafirma a sua filiação com o seu Deus. Apacenta as minhas ovelhas. Existe um propósito que você precisa reacender, Pedro. Existe um processo que você carrega. E por que esse processo está sendo reacendido? Porque Deus não mudou com você. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Você vai se posicionar depois do reacender desse chamado. Você vai se posicionar depois do conectar com essa filiação. E você vai cumprir tudo aquilo que Deus sonhou para a tua vida. Pedro, eu continuo sendo a sua fonte. Pedro, eu continuo sendo o seu sustentador. Pastor, por que a nossa alma, ela nos leva a essa realidade? Entenda isso aqui. Muitos de nós vivemos quebras de aliança com o nosso pai terreno. Um dia, em Belo Horizonte, eu estava atendendo um homem dos seus 50 anos de idade. Este homem se senta na minha frente e ele diz: pastor, eu não sei o que eu faço mais da minha vida. Eu não consigo me relacionar com ninguém. Eu fico 2, 3 meses na igreja, eu saio da igreja, eu não consigo lidar, pastor. Eu sou uma pessoa muito bem sucedida, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho negócios. Eu não consigo, pastor. Se eu morrer hoje, tudo que eu tenho vai para o governo, porque eu não tenho ninguém para deixar as minhas coisas. Eu olhei para ele e falei: meu irmão, você não consegue se relacionar? Não, pastor, eu não consigo. Eu chuto balde mesmo, eu saio, eu bebo, eu vivo a minha vida do meu jeito, mas depois eu quero voltar. Eu olhei para ele e falei assim: o seu pai, cadê o seu pai? Quando eu fiz essa pergunta para ele, ele encheu os olhos de lágrimas. Ele disse: fazem 23 anos que eu não falo com meu pai. Eu falei: o que aconteceu? Falou: meu pai, pastor, é fazendeiro no Rio Grande do Sul, bruto, indiferente. Eu briguei com ele, peguei uma mochila nas costas e eu saí do sul do Brasil, fui viver a minha vida no Nordeste. E fazem 23 anos que eu não vejo ele, não falo com ele. Eu falei para ele: a mesma forma que você rompeu a filiação com o seu pai terreno, você entendeu então
que você também não precisa do Pai Celestial. E da mesma forma que você aprendeu a viver uma vida sem o Pai terreno, então agora você aprendeu a viver uma vida sem o Pai Celestial. Para que, Deus? Se eu sei lidar na minha vida com o meu jeito. Eu disse isso para ele, ele encheu os olhos de lágrimas e falei, ele falou para mim, pastor, o que eu faço? Eu falei, volta lá. Volta. Ele começou a chorar, eu falei, volta lá. Reconcilia com o teu pai. Quebra com essa estrutura da tua vida. Restaura a filiação. Restaura a tua posição. Porque a restauração disso aqui na terra vai reverberar nos céus. Muitos de nós vivemos realidades de quebra na terra e não percebemos que isso reflete em quebras nos céus. Nós aprendemos a viver independentes aqui na terra, e isso reverbera nos céus. Quantos homens estão aqui que vivem uma vida tão independente, porque um pai te ensinou a não depender dele, e se não dependesse dele, você não teria nada, e você aprendeu, então, eu não preciso ter uma conexão com o meu pai, eu só posso conduzir a minha vida do meu jeito. Pastor, mas eu perdi o meu pai. Pastor, o meu pai não quer falar comigo. Eu sei que existem realidades, mas existe uma verdade: nada pode te afastar do amor do teu Pai Celestial. Libere ele. Libere o seu pai terreno. Pastor, mas não tem como falar com ele. Libere no mundo espiritual. Mas diga para o Senhor: Senhor, eu não quero viver com rupturas na minha vida, mas eu quero restaurar a minha filiação, e eu sei que isso vai reverberar no mundo espiritual. E a consciência eu e você precisamos ter, segura para mim, que nós temos um Pai. Será restaurado. Todas as vezes que eu vou passear com os meus filhos no shopping, eles entram dentro do shopping e eles falam assim: eu quero comprar algumas coisas. Porque eles têm essa ousadia em dizer isso, porque eles olham para um pai e eles entendem: eu tenho um pai. Só 10 pessoas entenderam. Eles acordam pela manhã, e eles abrem a geladeira e eles pegam o café da manhã deles. Eles não acordam dizendo: será que tem café? Será que vai ter comida? Não, não, eu tenho um pai. Eu tenho um pai, eu tenho um pai, eu tenho um pai. Lagoinha, estou aqui para ecoar isso no mundo espiritual e denunciar essa estrutura desse espírito de orfandade, e isso nessa noite será quebrada desta casa, será quebrado dos corações, será removido dessa mente que você carrega. E hoje eu declaro: você é filho. Você tem um pai. O mais que eu e você sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, mesmo sendo maus. Imagina o Pai Celestial. Dia 30 de julho de 2017, no alto de uma montanha, eu
pastora Fernanda. Dobramos os nossos joelhos com intercessores, com pastores, com apóstolos, e ali uma palavra foi liberada sobre as nossas vidas. Vocês estão indo para o sul para libertar pessoas que estão no cativeiro da orfandade. E quando nós chegamos nessa geografia, nessa terra, não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 5, não foi 10 homens, mulheres que nós ouvimos. Pastor, meu pai é pescador, pastor, ele fica 30, 60 dias longe de casa. Pastor, quando ele está em terra, é 2 dias em casa. Se não brigar com a minha mãe, depois ele já vai embora de novo. Nós encontramos uma geografia, segura para mim. Nós encontramos uma geografia, uma terra ferida pela orfandade. E eu estou aqui ecoando para você e denunciando no mundo espiritual. Eu quero os meus intercessores aqui na frente agora, coberto pelo sangue, eu e a minha casa, para declarar este tempo onde Deus está sarando a nossa terra. E eu e você vamos viver a verdadeira identidade que o Pai estabeleceu para a nossa vida. Nós vamos viver a verdadeira essência daquilo que Deus nos levou, nos apontou para viver. Eu estou aqui para denunciar. Os líderes também podem vir aqui na frente, os meus líderes de ministério. Eu profetizo isso sobre a sua vida agora, na autoridade do nome do Senhor. Nós vamos encerrar aqui como um impacto vida, aonde eu profetizo: você vai voltar para os braços do Pai Celestial. Eu vou dizer de novo: você vai voltar para os braços do Pai Celestial. Eu profetizo isso: você vai voltar para os braços do Pai Celestial. Eu estou profetizando: você vai voltar para os braços do Pai Celestial. Você vai voltar para os braços do Pai Celestial. Você vai voltar para os braços do Pai Celestial. Você não é órfão, você não está abandonado. Você tem um Deus e Ele não abre mão da sua vida.